Olá, hoje, 13 de maio, é um dia muito importante na história do povo brasileiro. Foi no dia 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel assinou a lei da abolição da escravatura. De acordo com o site da Biblioteca Nacional, a abolição da escravatura foi simplesmente o acontecimento histórico mais importante do Brasil após a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822. No dia 13 de maio de 1888, após 6 dias de votações e debates no Congresso, a princesa Isabel, então, assinou a Lei Áurea que decretava a libertação dos escravos no país. Sobre este dia, Machado de Assis escreveu anos depois, na coluna A Semana, no jornal carioca Gazeta de Notícias: verdadeiramente foi o único dia de delírio público que me lembra ter visto. Bem, nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor por esta página que foi virada nesse dia, embora ainda hoje vejamos alguns sinais de racismo no nosso país, mas agradecemos a Deus por esse passo tão grande que foi dado há tantos anos atrás e que marcou o fim de uma história trágica no nosso país, como acontecia também em diversos países do mundo. Nós louvamos a Deus pela abolição dos escravos, o fim dessa tragédia que assolou a nossa terra, a nossa pátria durante tantos anos. E louvamos a Deus porque biblicamente reconhecemos que somos iguais, independente da cor, independente da posição, independente de qualquer situação, somos iguais perante Deus, perante a sociedade, e não existe nada que de fato possa nos distinguir e trazer, portanto, essa tragédia tão grande à nossa terra, à nossa pátria. Louvamos a Deus por esta bênção tão grande que Deus concedeu ao Brasil naquele dia 13 de maio. Mas isso me faz lembrar de uma outra escravatura. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 6, que quando cometemos pecado, nos tornamos escravos do pecado. E uma vez libertos do pecado, Paulo diz: vocês foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como vocês ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. E naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo nos ensina que todo ser humano, quer seja branco, negro, pardo, ele pode ser escravo do pecado. Ele pode ser escravizado pelo pecado. Mas Jesus Cristo nos oferece libertação, a bênção de sermos livres. Ele é quem nos liberta da escravidão do pecado. Ele é quem nos livra do jugo do pecado. Jesus Cristo, de fato, traz esta liberdade que não importa a nossa condição humana, nos faz ser livres para viver a vida que Deus quer para cada um de nós. Ele nos perdoa, Ele nos liberta
das dívidas perante a justiça de Deus. Ele nos liberta de tudo aquilo que pode nos aprisionar, nos escravizar. Lá na cruz, Jesus Cristo assinou a nossa alforria e nos deu, portanto, a libertação. Por isso, ele mesmo afirmou: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade espiritual, a liberdade do pecado, só pode ser garantida por Jesus. O salário, a consequência do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, por meio daquilo que Cristo fez no meu lugar, no seu lugar, para garantir a nossa salvação, para garantir a nossa liberdade. Vamos orar? Deus bendito, obrigado por aquele 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, representando um marco na história do nosso país e representando a libertação dos escravos no nosso país. Louvamos o teu nome por isso, porque jamais poderemos, ó Deus, ser distinguidos, diferenciados pela cor que temos em nosso corpo. Somos iguais diante de Ti, somos iguais diante da sociedade, independentemente da nossa cor. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, porque hoje nós podemos nos abraçar, nos congratular e podemos servir ao Senhor juntos, independente dessas circunstâncias do passado. E nós te pedimos, Deus, ajuda-nos para que não haja lugar para preconceito, racismo em nosso meio, Senhor. Por favor, porque certamente isto não provém de Ti, isto não é do Teu agrado. E rogamos, ó Deus, liberta, Pai, liberta o Brasil, ó Deus, do racismo, em nome de Jesus. E dá-nos a consciência de que a verdadeira liberdade é alcançada tão somente por Jesus. A libertação espiritual do pecado só pode ser alcançada por meio de Jesus. E que possamos usufruir desta liberdade que temos em Cristo, por meio de Cristo. É o que te pedimos e suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus continue abençoando você e sua família neste final de semana e sempre. Amém.